Conto de fadas da Bela é o seguinte. Esse conto de fadas ele é muito simbólico. Por quê? Porque o conto de fadas da Bela e a Fera, ele remete ao nosso inconsciente. No caso, a Bela, né, ela se integra com a mulher porque ela é o aspecto feminino, né? Então, assim, toda mulher é o próprio feminino, né? E a fera, ela remonta, né? Ela remete o ânimos, ou seja, o nosso aspecto masculino. O masculino que existe em cada uma de nós, mulheres. Então, a mulher, ela não tem a ânima e o ânimos, a mulher só tem o ânimos. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa live. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala de processos alquímicos, a gente vai falar sobre os processos alquímicos psicológicos. Como que esse casamento entre a Bela e a Fera se relaciona com a nossa integração do ser, né? Com aquilo que o Jung ele vai chamar de autorrealização. Então, iniciando essa live, a gente vai começar com a história, né? O conto da Bela e a Fera. E para me ajudar nesse processo, para que eu não me perca, eu tô aqui com o meu livro maravilhoso, né? Que a minha amiga Jim me deu, lindo, para que a gente possa seguir, então, com essa história. Meia hora. A gente vai ficar aqui nessa live durante meia hora, porque eu sei que já tá um pouco tarde, então, assim, eu não quero me alongar muito, porque, exatamente, esse processo, ele tem que ser algo objetivo. Esse processo tem que ser algo, tanto que você possa entender de uma maneira aprofundada e também objetiva. Então, eu vou começar com a história, né, da Bela e a Fera. A história da Bela e a Fera, ela se remonta na antiguidade. Talvez seja um dos contos mais antigos que a gente tenha notícia. E esse conto da Bela e a Fera, ele vem da França. E ele, em francês, ele quer dizer La Belle et la Bête, ou seja, a Bela e a Besta. E é um conto que ele é passado de geração em geração. E, pelo que eu andei estudando, ele não foi muito modificado. Se modificaram umas versões, obviamente, principalmente pela Disney, né? Para que ele assim, fosse um pouco mais bonitinho, um pouco mais lúdico. Mas a essência do conto é sempre a mesma. Então, o conto da história da Bela e a Fera, ela começa mais ou menos assim. Era uma vez. Esse era uma vez é uma expressão atemporal, ou seja, você não se sabe exatamente qual o tempo passado que houve esse conto. Qual o tempo passado que houve essa história? Então, sempre que você fala era uma vez, é um tempo atemporal, é um tempo sem princípio. Então, era uma vez uma linda camponesa chamada Bela, que vivia numa família com o pai e as duas irmãs. A Bela era uma menina muito instruída, era uma mulher muito instruída. E ela tinha noção disso, ela tinha noção de quem ela era, ela tinha noção da inteligência dela. E ela não aceitava viver ali naquela vilazinha simplória. A Bela queria mais da vida dela. E a Bela é uma personagem dos contos de fadas que é um dos que eu mais gosto, assim. Acho que talvez a que eu mais goste é a Bela. Então, a Bela, ela tem uma característica que ela olha para aquele lugar que ela mora, ela olha para aquela vila que ela mora e ela acha muito pequena. E ela tem esse sentimento dentro dela, que ela pode mais. Só que o pai da Bela, ele cai num processo de, como a gente vai chamar na alquimia, de negredo. É o processo que ele vai até o fundo do poço. É o processo do calcinátil, que é quando você queima. E ele cai numa ruína, ele faz um negócio mal sucedido e ele cai numa ruína. E aí ele fala assim para as filhas dele: filhas, eu vou ter que partir, eu vou ter que ir atrás de riqueza, eu vou ter que ir atrás de negócios. E aí ele parte. Quando o pai da Bela parte, né, da Bela e das irmãs parte, ele chega numa floresta, que é uma floresta cheia de lobos, uma floresta muito escura, ele se perde. E aí, para fugir desses lobos, ele encontra o castelo. E aí nesse castelo, é um castelo muito sombrio, um castelo muito estranho. O que aconteceu nesse castelo? Nesse castelo morava um homem muito bonito, morava um príncipe ali. Só que esse príncipe ele era muito arrogante, ele era muito metido, muito rude, ele não tratava as pessoas direito, enfim. Um dia ele deu uma festa nesse castelo. Ele ofereceu uma festa com muita pompa, com muita gente, né, muita fartura. E lá apareceu uma feiticeira, que disfarçada de uma velhinha. E ela pediu abrigo. E ele olhou pra ela e falou assim: por que eu vou te dar abrigo? Você é tão feia, tão esquisita, pra quê? Começou a rir. Aí, lógico que a velhinha, que era uma bruxa, ficou muito irritada. Ela falou assim: ah, é?
Pois para você deixar de ser mal educado, deixar de ser rude, eu vou te jogar um feitiço que você vai virar uma fera horrorosa. E aí quando você tiver 21 anos de idade, se você não encontrar nenhuma pessoa que te ame, porque não é possível que alguém ame uma pessoa como você vai morrer. E aí transformou o belo príncipe numa fera. Oi, Nájila, tudo bom? Eu também. Nossa, eu amo essa história. Maravilhosa. Transformou o príncipe numa fera. E aí lá ele ficou esse tempo todo bruto, insuportável, ou seja, a fera, ele é o Animus, como eu já contei anteriormente, na sua mais bruta, na sua mais original essência. É aquele Animus brutalizado mesmo, sabe? Quando a gente tá assim, a gente que tem o nosso Animus, né? Às vezes incontrolado, né? Descontrolado, que a gente quer gritar, a gente quer berrar, a gente fica nervosa, a gente fica... Esse é o nosso Animus inconsciente. É o ânimos que a gente tem, né? Toda mulher tem esse ânimos. Então, é a fera, da Bela e a Fera. Então você vai perceber que nesse conto da Bela e a Fera, você vai entender que são muitos aspectos do inconsciente, muitos aspectos da psicologia, principalmente da psicologia feminina. Então, continuando a história. Aí, lá morava essa fera nesse castelo. E aí o pobre coitado do pai da Bela, né? Com medo lá dos lobos, entra nesse castelo. Chega lá nesse castelo, ele humildemente chega e fala... Alguém pode me ajudar e tal. E aí a fera vê esse homem. Não fala nada, fica quieto. Aí ele percebendo que não tem nada ali, ele acha muito estranho e tal e vai embora. No que ele vai embora, ele encontra uma flor linda, uma rosa. Linda, perfeita. E ele se lembra que a Bela tinha pedido para ele trazer uma flor para ela. As outras irmãs haviam pedido vestido, joias e tal. Ele falou, tá, se eu achar, eu trago. Mas ele lembrou que a Bela foi mais simplória. Ela pediu uma rosa. Quando ele vê essa rosa, ele fala, cara, é essa rosa que eu vou dar pra Bela. E ele pega a rosa. Quando ele pega a rosa, a fera vê. E a fera fica irritadíssima. Ela fala, o quê? Você tá roubando rosa no meu castelo? Você vai ficar aqui. E aí pega o pai da Bela e prende ele no calabouço. Lá, fica lá preso. Aí ele fala, não, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui, eu tenho meus filhos pra criar e tudo. Aí ele fala, então tá bom, eu vou soltar você desde que uma dessas suas filhas tão queridas venha pro meu castelo. Fica aqui prisioneira. Ele não tinha lá muita opção, né? Ele não era assim um pai muito protetor, muito forte, muito corajoso. E aí pra se libertar, ele, tá, tudo bem. Ele faz um acordo. E aí a fera, confiando nele, deixa ele embora. Quando ele chega em casa, ele conta essa história. E logo as filhas, né, as irmãs da Bela, falam, mas não vou de jeito nenhum, que isso? Imagina se eu vou lá pro castelo, ficar lá com a fera horrorosa. E a Bela, ela pensa direito, né, pensa muito mais na questão da família, né, na honra. E ela fala, não, tudo bem, eu vou. Eu enfrento esse desafio. Porque se você não for, né, pai, ele vai vir aqui, vai te encontrar e vai te matar. Então, tudo bem, não tem problema. Eu me sacrifico, eu fico lá. E aí a Bela vai. A Bela vai. Chega no castelo, voluntariamente. E aí a fera olha pra Bela e transforma ela numa prisioneira. E a Bela fica lá, prisioneira nesse castelo. Convivendo, né, com a fera e tal. Passa um pouquinho aqui, um tempo ali. A Bela, né, que já é uma mulher mais... Uma moça, né, mais consciente das situações. Ela já tem um pouco mais de intelectualidade. Ela percebe que, na verdade, a fera... não é tão feia assim, né? Na verdade é só uma criatura mal educada, meio rude, né? Come com a mão, esquisita. E ela fala, quer saber? Eu acho que eu vou dar uma chance pra essa fera. Não é até tão esquisito assim. Aí eles começam a conviver, começam a conversar. Ela vê que a fera é um cara legal, um cara intelectualizado, né? Que ele é, na verdade, é um ser humano, né? Só que transformado, porque ele conta a história pra ela, né? E aí ela fala assim, ela pensa, né? Eu poderia amar essa fera. Eu poderia amar. E aí acontece algo que é interessante. Que a Bela, ela começa a tentar integrar o feminino dela no masculino da fera. E quando a fera percebe a doçura da Bela, percebe esse poder que ela tem, né? De amor, né, de empatia com ele, que é uma criatura horrorosa, mal educada, ele fala, eu vou me render à Bela.
eu vou também entrar nesse jogo. Também posso amar, por que não? E aí eles começam a se apaixonar. Aí eles se apaixonam, começam a conversar, começam a conviver, a se integrar. E aí eles dançam, né, o famoso baile, né, que tem um desenho, que tem na história. Ela se arruma toda pra ele se arruma tudo pra ela. Nesse momento ele já penteou o cabelo, já fez um pouquinho da barba, já parou as unhas, né? Ele já vai ficar mais bonitinho, quer ficar mais apresentável pra ela, ou seja, ele tá aceitando mais um pouco essa bela, né, essa delicadeza do feminino. E aí eles resolvem dançar nesse baile. E eles dois dançam juntos, né? É a dança, né, do feminino com o masculino, é a integração. Só que ela ainda não acontece nesse momento. E aí a fera, apaixonada pela Bela, olha pra ela e pergunta assim: Bela, você quer voltar pra sua família? Aí ela: eu gostaria, porque eu tô com muita saudade do meu pai, das minhas irmãs. Aí ele, já confiando nela, né? Ele fala: tudo bem, então eu permito que você vá. Mas se você quiser, você volta. Eu não vou obrigar que você volte. Aí ela fala: tudo bem, eu prometo que eu volto. Aí tá. Liberou a Bela. Bela foi pra casa, né? Mais consciente, mais amadurecida. Chegou em casa. O pai dela muito feliz, né? Porque afinal de contas deu tudo certo e tudo mais. E ela se apresenta às irmãs. As irmãs veem: nossa, a Bela tá com um vestido lindo, tá, né, com joias e tudo. Olha que maravilha. Só que a Bela vê aquele cenário e ela não fica tão feliz assim. Porque afinal de contas, a Bela, antes, ela tinha uma verdadeira idolatria pelo pai dela. O pai da Bela era a figura masculina mais, digamos assim, elevada que ela conhecia, né? A Bela era considerada como, vai dizer a Maureen Murdoch no livro A Jornada da Heroína, como a filha do pai. É aquela menina que admira muito o pai. Que na história, a mãe da Bela, ela é falecida, a mãe da Bela não existe. Então é como se a mãe da Bela nesse conto fosse anulada. Então ela não tem muita figura do feminino para ela. Ela não tem muita figura forte do feminino. Ela tem a figura do masculino. Então ela é a filha do pai. Aquela filha que adora o pai, que tem a projeção do pai, né? Então ela meio que projeta um pouco da figura do pai no ânimos dela. Só que ela volta para casa e o pai dela não é aquele pai corajoso, maravilhoso que ela achava que era. E é porque ela está mais consciente, ou seja, ela sofre um processo na alquimia que se chama separatio. Ela separa o que era antes, né? Que era antes que ela se considerava uma menina, uma mocinha, a vida que ela era antes, para uma vida mais elevada, uma vida mais madura. Então, a solução da alquimia, entre aspas, separatio, depois eu vou explicar um pouco mais sobre essas questões da alquimia, ela separa aquilo do que é ruim do que é bom. Ela separa as fases, né? A Bela vivia numa fase e agora ela vivia em outra fase. E ela olha aquela família e fala assim: não é aqui que eu quero viver. Eles já estão bem, eles já estão ok. Eu quero viver o grande amor. Eu quero viver a minha integração com a fera. Eu quero viver aquilo que eu sempre sonhei para minha vida. E aí ela volta para o castelo. Nesse processo de voltar para o castelo, a Bela, ela percebe que ela se transformou, que ela é outra pessoa. E aí no que ela retorna, coitada da fera, tá lá desesperada, quase morrendo já de desespero. Tá chegando já o dia dele fazer 21 anos e ele pensa assim: ela não vai voltar, eu vou morrer, minha vida, enfim, ela não gosta de mim, ela não me ama. Só que aí a Bela volta pra ele. E a Bela volta e olha pra ele e fala assim: eu tô aqui pra você, eu te amo, nós vamos viver felizes para sempre. E aí a fera, nesse processo, né, de mortificatio, que vai chamar na alquimia, que tá vivendo ali as dores, que tá, nossa, terrível, tá ali sofrendo, coitado. Ele revive. E a Bela dá um beijo nele. E eles vivem o que se chama o casamento alquímico, ou seja, a integração do feminino com o masculino. Para sempre. Felizes para sempre. Então, quando vocês forem assistir novamente a história da Bela e a Fera, vocês vão olhar sobre esse aspecto, né?
da questão da jornada da Bela até encontrar a fera, e como era a mulher antes e como é a mulher depois. Quando a mulher se integra com o ânimos, com o masculino, ela sofre, na verdade, ela se transforma no ser pleno, ela se reintegra, ela vive o processo de autorrealização, que Jung vai dizer que é o self pleno, né? A pedra filosofal na alquimia. E aí eu quero falar aqui com vocês um pouco sobre essa questão da alquimia. Porque a alquimia, ela é mais conhecida, né, como uma ciência da química antiga. Só que os antigos alquimistas, ou seja, aqueles que trouxeram de fato a alquimia, né, que a alquimia vem até anotei aqui o nome, né, do nome da alquimia, que vem do grego, que significa a ciência antiga, a química antiga, né, a alquimia, que é a fusão de metais, é mais ou menos isso, a fusão de metais. Só que para os antigos alquímicos, a alquimia, ela não era exatamente isso. Porque antigamente, na Inquisição, se a Inquisição pegasse você fazendo coisa de elevação do espiritual, de conhecer sobre ciências ocultas, para você elevar o seu ser, para você ter mais conhecimento, mais sabedoria, isso não era permitido. Você ia para a fogueira. Você era queimado vivo. Então, os antigos alquímicos, eles disfarçaram essa alquimia, esses processos alquímicos, como se eles estivessem buscando transformar chumbo em ouro, né? O chumbo, na verdade, para os alquimistas, era o ego. E o ouro é o self, é a transformação do ser, é o ápice. Que essa conjunção, ela vai se chamar em Konyunkshu, que na verdade é a pedra filosofal. Quando você fala sobre a pedra filosofal, para a alquimia, é o nirvana, é o ápice da transformação. Então os alquimistas, eles buscavam esse tipo de conhecimento, eles buscavam esse tipo de sabedoria. Só que para a Inquisição isso era proibido, então eles precisavam disfarçar. Então Jung vai resgatar isso. Ele vai resgatar isso para o processo de individuação do ser. E eu resgato isso também com os contos de fadas que vão ajudar a gente a entender esse processo, principalmente para o feminino. Então, como o feminino, ele encontra, ele permite encontrar essa pedra filosofal, integrando com o masculino, se integrando com o masculino. Então, essa integração no conto da Bela e a Fera vem com a aceitação da fera. A Bela, ela aceita a fera em todos os seus aspectos. Ela olha para a fera e não pede que ele mude, porque ela não sabe que ele pode mudar depois que ela disser que o ama. Ela não sabe, ela aceita viver com ele, do jeito que ele é. Então, a integração da mulher, do feminino, é aceitar o ânimos, ou seja, conviver com o ânimos, sem embate, sabe? Sem embater, mas na verdade você tentar entender esse processo do ânimos em todas nós. E aí eu vou contar um pouco da minha história, não ela toda, obviamente, né? Mas alguns aspectos de como que eu consegui integrar esse ânimos, né? Esse processo da alquimia do ser, da alquimia do feminino, ele é um processo muito longo, porque na alquimia você purifica os elementos. Você purifica, até que ele se transforme na pedra filosofal. Então a nossa vida é mais ou menos assim. Você vai se purificando à medida que você vai trazendo as suas sombras à consciência. E você se integrar com o ânimos é justamente você trazer o ânimos à sua consciência. Você entender que lá existe um aspecto seu, que é seu, do masculino, que está ali e que às vezes é sim uma fera. E o papel do ânimos é proteger o feminino. Ele protege. Só que a proteção do ânimos é uma proteção um pouco tóxica. Porque ele não quer nem que a gente fale. Ele não quer nem que a gente se manifeste. Por exemplo, quando você está numa fase que você está num processo criativo, você quer, sei lá, tá num processo novo, você quer fazer uma coisa nova para você, de repente algo que você pensou que você poderia transformar a sua vida. Aí você fala, não, agora eu quero fazer outra coisa, não quero mais trabalhar nesse trabalho normal, quero fazer outra coisa da minha vida. O ânimos vai lá e atua. O ânimos vai lá e se coloca na frente e fala, o quê? Você quer o quê? Você quer largar aquele emprego que você tá? Você quer deixar sua família morrer de fome? Você quer ser aquilo que você não é?
que você nem tem noção, você nem tem coragem de se manifestar, que você nem sabe direito, você é boba, você é burra, você é incompetente. O ânimos, ele vai falar isso pra você. O ânimos, ele vai te trazer a pior pessoa do mundo, ele vai te revelar uma pior pessoa do mundo. E aí, o que você vai fazer? Né? Óbvio que eu tô falando de aspectos psicológicos, inconscientes. Você vai se recuar. Você vai fazer, não, é verdade. Ah, não, deixa isso pra lá. Ah, eu não tenho coragem, ah, eu não tenho conhecimento suficiente. Ah, não, deixa isso quieto. Aí o ânimos, yes. Esse é o ânimos tóxico. Esse é o ânimos que não quer que você se manifeste. Quando o ânimos é trabalhado, quando o ânimos ele é trazido à consciência, que ele permite que o feminino se manifeste, é onde você questiona ele. E você vai dizer assim, peraí, quem disse que eu não sou essa pessoa? Quem disse que eu não sou capaz? Quem disse que eu não posso agir? Porque o ânimos, o que ele representa? O ânimos, num aspecto, né, na mulher, ele é a ação, ele é a determinação, ele é aquele processo que você vai fazer, que você vai, sabe, a vitória, que você quer correr, que você quer agir. Se você não controla o ânimos, ele vai embora. Ele não dá tempo de você, ele é desvairado, você vira um trator. E aí, se você não trouxer esse aspecto à consciência, você vai passar por cima de tudo, inconscientemente. Então é por isso que é importante o equilíbrio. Que tanto para que você não se retraia, quanto para você também não atropele, não saia atropelando. Sabe aquelas mulheres que são, às vezes, até um pouco brutalizadas, até um pouco assim, sabe, tem até a voz grossa e tudo. Elas são o ânimos puro, o ânimos materializado. É o lado masculino, por assim dizer, na mulher manifestado, né? Que besteira, que é menininha, que é bobinha, que frágilzinha. Esse é o ânimos falando. Às vezes ele fala, às vezes a gente escuta ele falando. Às vezes a gente se escuta falando, o ânimos falando dentro da gente. Ah, deixa de ser bobinha, deixa de ser mocinha, deixa de ser menininha, que nada. Que chorar o quê? Você é guerreira, você é forte. Você só o ânimos manifestado. Aí você questiona e fala assim, não, peraí, como assim? Como assim sou guerreira? Então quer dizer que eu tenho que me ferrar, que eu tenho que me lascar pra viver essa vida? Por que eu não posso integrar isso? Por que eu não posso ser de uma forma mais consciente? Mais equilibrada? Por que tem que ser assim? Essa guerra, essa luta, sempre. E aí o ânimos, quando ele é tóxico, ele se manifesta dessa forma. Quando ele é um ânimos guia, quando ele é um ânimos companheiro, um ânimos parceiro, ele vai trazer para você a ação de uma forma consciente. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tava nesse processo, né? Querendo, né? Quem me conhece aqui sabe que eu tô há muito tempo querendo criar um curso, né? Do feminino, com as mulheres, falar com as mulheres, né? Mostrar um pouco desse meu conhecimento que eu tenho há muito tempo sobre o sagrado feminino, e tô aqui nessa procrastinação horrorosa que eu não saio do lugar. E aí, dentro desse processo de estudar essa psicologia analítica de Jung, né, esses processos de integração alquímicos, eu descobri que o ânimos ele poderia me ajudar. E como que o ânimos pode me ajudar? Como que é o ânimos? O ânimos não é da ação? Então vem, ânimos, vem me ajudar, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Esse é um dos exercícios fundamentais que você pode fazer para você integrar o seu ânimos. É questionar o ânimos. É trazer ele para conversa. Faz uma imaginação ativa. Traz ele. Dá uma forma para ele. Dá um nome para ele. Como que você pode me ajudar agora? Para de me sabotar. Para de me abafar. Vamos conversar de igual para igual. Eu e você. E aí o ânimos vira para mim e fala assim, Jaque, você pode. Senta, estuda, coloca em ação. Você não conhece tanta coisa? Você não quer falar isso para as outras pessoas, para as mulheres principalmente? Você não quer mostrar esse poder de transformação tão maravilhoso? Então vai, coloca em prática, estuda. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, sentei aqui nessa sala, aqui nesse quarto, estudei, vieram todas as inspirações. Jung, Clarissa Pinkola-Estés, Marie-Von Franz, veio todo mundo e me falou, trabalha os processos alquímicos. Eles são transformadores, eles são práticos, eles são pragmáticos, eles são objetivos. Trabalha isso na transformação do feminino. Isso vai te trazer muito resultado para você e por meio de você, você vai mostrar isso para as outras pessoas. E foi o que eu fiz.
Então o ânimos, ele me ajuda a tomar ação. Ele me ajuda a ir para frente, mas de forma consciente. Se o ânimos não for consciente, se você não trouxer à consciência o seu ânimos, ele vai te sabotar. Porque quando você evita a sombra, e no caso esse ânimos tóxico, ele vai fazer isso com você, ele vai te proteger, ele vai te impedir, ele vai te sabotar. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas várias vezes eu já sonhei com ele. O ânimos, ele se manifesta muitas vezes como no sonho, como um homem. Um homem que tenta te impedir de fazer alguma coisa, um homem que corre atrás de você, um homem que tenta te matar, um homem que tenta te machucar. Esse é o aspecto psicológico do ânimos nos sonhos. O inconsciente, ele traz à tona o ânimos dessa forma. E aí você tem que saber que ele existe. Você não pode pensar que o ânimos é uma pessoa que você nem conhece que está tentando te matar. Meu Deus do céu, não vou nem sair na rua amanhã porque eu sonhei com um cara que o cara queria me matar, que o cara queria me sequestrar. Quem será essa pessoa? É o inconsciente trazendo à sua consciência que o ânimos está fazendo isso com você. Então, é importante que você tenha essa noção, é importante que você tenha esse conhecimento de que o ânimos, ele é vivo. O ânimos, ele às vezes, como eu disse, ele fala, ele se manifesta. E você precisa ter a noção de que você domina ele. E que você dominando o ânimos, como a Bela dominou a fera, como a Bela conversou com a fera de uma maneira como o feminino, como faz o feminino. O feminino, ele é essa expressão mais yin, né? No yin e yang você vai ver que o yin, ele é mais yin, ele é mais introspectivo, ele é mais empático. O yang, ele é mais ação, ele vai com tudo, ele fala alto. O yin não, o yin chega pra ele e fala, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar, vamos dançar, vamos nos conhecer. Eu tô bem, eu sou tranquila, eu sou legal, sou gente boa. Vem pra cá, ânimos, vem pra cá, fera, vamos conversar. Quando a mulher ela é segura, ela faz isso, ela integra, ela entende esse processo, mas ela sabe que esse processo não é da noite pro dia. É importante que você traga esses aspectos à consciência. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, nesse livrinho, nesse caderno maravilhoso que eu tenho, que minha amiga Diana me deu, alguns exercícios para que você aplique essa integração na sua vida. Então, alguns exercícios eu vou trazer que são o seguinte. Como curar o ânimos? Você vai integrar o ânimo se relacionando com a figura paternal. Porque assim, Jung ele diz o seguinte, o ânimos, na psicologia, ele se relaciona com a figura paternal, ele se relaciona com o pai. Ele é a projeção do pai, ou seja, a projeção do pai que você tem ou que você teve no seu ser, no seu feminino. Então, às vezes, como eu disse, que a Bela era filha do pai, né? Ela projetava muito o pai dela como aquele pai maravilhoso, aquele pai protetor, e aí ela viu que não era bem assim, peraí, calma, né? Eu cresci, eu amadureci, eu tô vendo que realmente não é bem assim que funciona. Então, não tô dizendo que é o seu caso, né? Existem pais e pais. Mas a projeção do ânimos é a projeção do pai na mulher. E a ânima é a projeção da mãe no homem. Então, ele pode se manifestar de várias formas. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar, né, fazer esse exercício de como que o ânimos ele se relaciona com seu pai ou com a figura paterna mais próxima que você tem. E aí você vai questionar que aspectos são esses do ânimos que eu tenho em mim. Quando eles se manifestam? Você vai trazer isso à consciência. Você vai conversar mesmo, de verdade. Você vai sentar, pensar em momentos que você viveu, em coisas que você disse, em que possivelmente foi o ânimo se manifestando. E como que isso se manifestou? De uma maneira mais rude? De uma maneira mais violenta? De uma maneira mais pragmática? De uma maneira mais guia, mais professoral? Como que isso se manifestou na minha vida? E aí você vai fazer essas questões. E aí você vai relacionar 5 qualidades desse ânimos e 5 defeitos desse ânimos. E aí você vai pegar esses defeitos do ânimos e você vai trazer à luz que esses defeitos do ânimo são a sombra. Por exemplo, em relação ao meu pai, né?
O Animus, ele era sempre, o meu pai, no caso, aquele homem, né, viril, sedutor, né? E às vezes um pouco, no meu caso, um pouco afastado, assim, né? Se afastou um pouco. E como que eu projeto esse Animus? Como que eu projeto? Quais são os homens, né, que eu me relaciono ou que eu me relacionei? Ou que eu admiro ou que eu já admirei? Quais são as qualidades deles? É mais ou menos isso que você vai projetar. Quais são as qualidades? E quais são os defeitos? Aquilo que eu não quero ver. Mas que talvez eu projete, talvez eu manifeste esse Animus. E por que eu manifesto? Que horas eu manifesto? Quando eu manifesto? Você vai fazer esse exercício. E se você tiver um analista, se você tiver um psicólogo, você vai levar isso para o seu terapeuta, né? Você vai levar isso, todo esse exercício que você fez para que ele te ajude, ele ou ela te ajude nesse processo. Porque é um processo de individuação. Enquanto você não traz essas sombras à luz, você não consegue atingir, no caso, né, da alquimia, a pedra filosofal. Você não consegue atingir a totalidade do ser. E tudo que a gente quer nessa vida é ser um ser humano melhor. Tudo que a gente quer nessa vida é sair desse sofrimento de não entender direito quem a gente é. E esse processo de individuação, ele traz isso pra gente. Ele traz essa completude. E é isso que eu tô vivendo agora, né, na minha vida. Outro exercício que você vai fazer é questionar o ânimos, né, trazendo ele à consciência, e falar consigo mesma em tom de afeto, né? Você vai dar afeto para esse ânimos. Você vai dar carinho para esse ânimos. É mais ou menos assim. Gente, quando eu era adolescente, quando eu era criança, vocês não têm noção. Eu não sei o que vivia dentro de mim, mas era assim, era a própria fera manifestada. Meu pai dizia que eu era dona encrenca, que eu era assim, parecia uma onça. Porque eu não podia, só pra vocês terem ideia, quando eu dormia, que eu acordava de manhã, não podia nem olhar pra mim. Minha avó ia no meu quarto pra ver se eu tava acordada e eu virava o bicho. Assim, a fera manifestada. Então, assim, o Animus, ele era muito, né, ressaltado em mim. E não era nem um pouco latente, ele era ressaltado. E aí eu fui até vim de roupa de oncinha pra mostrar um pouco dessa fera, né? Pra integrar aqui na nossa live. E aí o Animus, ele se manifestava em mim assim, por nada. Por nada, eu era bruta, adolescente. Até minha cara, assim, era de brava. Até as pessoas falam, nossa, tem com a cara de brava, antipática, né? Eu era o próprio Animus. E aí, com o passar do tempo, eu fui tendo consciência, eu fui estudando e eu fui integrando. Eu fui tendo vivências, eu fui tendo experiências, eu fui batendo com a cara na parede muitas vezes, né? Porque, afinal de contas, eu não podia ser contrariada, eu não podia ser contrariada, eu não podia ser questionada, né? Que eu tava certa sempre. E o Animus, ele é assim. O Animus, ele é assim. Ele não pode ser contrariado, ele não pode ser questionado. Então, quantas vezes você foi dessa forma e por que você foi assim? Às vezes é importante que a gente ressalte o Animus, pra gente se impor. Mas de que maneira você se impõe? Como você se impõe? Você deixa aflorar esse Animus mais tóxico ou você, de fato, integra isso e se impõe de uma maneira mais, né, adulta, madura, né? Porque afinal de contas o que a gente está tentando ser aqui é adulto, né? Ou seja, ser adulto é você ser integrado, é você ser completo. Ou você deixava a sua criança pirracenta falar na sua frente, né? Ela salta aquele ânimo agressivo e fala, e aí você que dê conta das consequências depois. Então é você questionar isso. Fale com carinho com ele, sabe? Entenda, olhe nos olhos do Animus, né? Você pode fazer esse exercício na frente do espelho, por que não, né? Olhar pro Animus e falar assim, e aí, cara? Só sou eu e você aqui. Só nós dois. E aí? Por que você falou daquele jeito? Por que você foi agressivo daquele jeito? O que você quer me dizer? O que você quer me ensinar? Vamos conversar. Vamos tratar isso aqui seriamente como adulto. Era assim mais ou menos que a Bela amansou a fera. Foi assim que aconteceu o casamento alquímico entre os dois. A integração do feminino com o masculino. Então, essa primeira história que eu venho aqui contar para vocês é a primeira história impactante, para mim uma das mais impactantes que existem. E que ela simboliza muito bem a nossa integração.
o nosso potencial. Porque afinal de contas a gente não tá aqui à toa nesse mundo. A gente tá aqui para ser o melhor que a gente pode ser. A gente tem que deixar um legado. A gente não pode viver simplesmente, sabe, passando como pó. A gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, ou seja, a gente precisa encontrar a pedra filosofal. A gente precisa encontrar a autorrealização. E eu tô atrás disso, eu tô vivendo esse processo, eu tô vivendo essa jornada. Eu já montei no meu cavalo e eu estou percorrendo o caminho até eu conseguir encontrar esse castelo que tenha essa pedra filosofal. E isso, obviamente, eu tô falando de maneira analítica, né, psicológica. Isso tudo são símbolos, né? Os contos de fadas são muito simbólicos. E aí eu faço um convite para você. A próxima live vai ser a história da Cinderela. E a história da Cinderela vai falar de um processo maravilhoso que é a iniciação. O processo da iniciação. É quando a gente faz a separação da mãe, que é o processo alquímico da separatio. E se sabe como que a pobre da Cinderela sofreu, coitada, né? Ela sofreu muito. Até ela conseguir encontrar também o príncipe dela, o Ânimos, que é um Ânimos muito legal. O príncipe da Cinderela, vou dar um spoiler aqui, é um Ânimos muito legal. Mas até ela encontrar esse Ânimos, a bichinha teve que sofrer muita coisa. Então, eu espero você amanhã. Eu vou colocar o horário novo aqui, porque vocês depois vão me dar um feedback se esse horário tá bom ou se precisa ser um horário mais cedo. Então eu vou tentar trazer aqui um horário mais cedo para trazer essa história da Cinderela. Então se vocês gostaram desse conteúdo, vocês me contem aqui depois, que essa live vai ficar gravada, depois vocês, enfim, coloquem lá nos comentários, me deem o feedback ou através do direct ou através do WhatsApp, né? E vocês me digam aí o que vocês acharam dessa história, se fez sentido pra vocês. E se depois, o que aconteceu? Vocês conseguiram integrar? Vocês conseguiram conversar com ânimos? O que aconteceu nesse conto de fadas aí de vocês, tá bom? Um beijo, meninas. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. E assim, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma manifestação, se alguém tiver alguma coisa pra dizer, Mari, já vi, né, Mari? Obrigada, lindona, que você adorou. Eu também, nossa, adorei minha primeira live, assim, e eu tô gostando muito de trazer essa história até vocês, porque é uma das minhas histórias favoritas. Uma das minhas histórias, assim, que, pra mim, os contos de fadas, eles têm um significado simbólico. Não é só pra criança. Eles têm um significado simbólico, psicológico, muito forte. Então, a próxima vez que vocês escutarem, ou ouvirem, ou assistirem os contos de fadas, pensem nesse aspecto, né, da integração, da jornada, do feminino. Obrigada, Nájila. Você adorou, eu também adorei a sua presença aqui, lindona. Muito obrigada, viu? Di, minha amigona, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, amiga. Valeu por tudo, pela força, por tudo, tá bom? Amo vocês, gente. Um beijo e até amanhã. Obrigada.